Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos. Senhor, em uma só oração nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Nessa noite nós te agradecemos, porque o Senhor nos guardou durante mais uma semana. Senhor, mais uma semana que passou, o Senhor nos manteve íntegros. O Senhor cuidou de nós, o Senhor cuidou da nossa vida, o Senhor cuidou da nossa saúde, o Senhor cuidou da nossa casa, do nosso trabalho, o Senhor cuidou, Senhor, da nossa família, o Senhor cuidou, Senhor, de cada um de nós. Quão grandioso é o Senhor. Não nos deixe, Senhor, esquecermos das Tuas misericórdias e da Tua graça para com cada um de nós. Às vezes, Senhor, perdoa-nos por sermos ainda muito ingratos. Às vezes, Senhor, nós nos esquecemos, Senhor, de Te render louvores, graça, adoração. Senhor, mas essa noite estamos aqui para, junto dos irmãos, ouvirmos a Tua palavra. Senhor, é a Tua palavra que executa a Tua obra, é a Tua palavra que faz a Tua vontade, é a Tua palavra, Senhor, que estabelece o Teu governo nessa terra. Então, Senhor, não queremos ser negligentes quanto à Tua palavra. Dê-nos um coração aberto, um coração alargado, um coração, Senhor, propício para recebermos o Teu falar. Ajuda-nos na nossa caminhada, ajuda-nos na nossa pequenez fé, aumenta a nossa fé, alarga a nossa visão, dê-nos espírito de sabedoria e de revelação. Se o Senhor não nos revelar, Senhor, Senhor, na Tua palavra não passará de letra preta no papel branco. Nós não queremos ficar nessa esfera de conhecimento, nós queremos avançar para o viver, nós queremos, Senhor, não somente ler, nós queremos ver o Senhor. Então, Senhor, nessa noite apareça para nós, abençoa os irmãos, abençoa as famílias, os casais, os jovens, as crianças, abençoe, Senhor, todos nós, Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus é o Senhor, amém, Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. Você não sabe o quanto você é precioso para o Senhor e para a igreja. Às vezes você não se dá a devida importância, mas você é precioso para Deus. Você é precioso para Deus. Fala com o irmão que está do seu lado, você é precioso para Deus. Você é amado por Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, você se sentir amado, você se sentir precioso para o Senhor. E não é por pessoa, irmãos, não é por qualquer um, você é precioso para Deus. Senhor Jesus. Então, nessa noite nós iremos compartilhar a semana 4 do nosso Alimento Diário, volume 2, que é esse amarelinho aqui, Estamos terminando essa semana a leitura dele, terminamos amanhã. E na segunda-feira nós daremos início à leitura deste volume aqui, o azul. Tá bom? Você que já pegou o seu, fique ciente. Você que ainda não pegou, procure o irmão responsável do seu GFC, pegue com ele ainda hoje. Amém? Graças a Deus pelo falar dele a nós. Graças a Deus porque o Senhor tem nos revelado a sua vontade. Se Deus não nos revelar a sua vontade na palavra, não passará de letra preta em papel branco para você. Certo? Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas se Deus não te revelar, meu irmão, você adquiriu apenas conhecimento. Você adquiriu apenas aquela mente. Eu li a Bíblia já inteira. Quantos não enchem, a boca? Eu já li a Bíblia. Pergunto, o que você viu na Bíblia? Nós, quando temos a visão, e você tem contato com a palavra, você não fala, eu li. Você fala, eu vi. Você quando tem contato com a Bíblia, você lê ou você vê? Lê, todos leem. Agora vê, nem todos veem. Está entendendo, irmãos, a diferença? Você pode ler, nós lemos esse versículo, o irmão pediu para que lêssemos 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você leu comigo, não leu? Ou eu li, você acompanhou, mas antes você leu? Mas agora você viu alguma coisa aqui? Irmãos, você não pode apenas ler, você tem que ver. O ler precisa te levar a ver. Porque também se você não lê, você não vê. Está me entendendo? O primeiro passo é ler. Mas a leitura, o ler, precisa te levar a ver. Você leu, raça eleita, sacerdócio real, nação. Você viu alguma coisa aqui? Ou não passou de uma leitura para você? Quando nós vemos, irmãos, nós nos incluímos nessa palavra. E nós nos incluímos como parte desse viver. Eu faço parte desse sacerdócio real. Eu faço parte dessa nação santa. Eu faço parte desse povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu faço parte desse viver. Isso é você estar vendo. Você vê e fala, olha, eu li, mas o Senhor agora me revelou, Ele me mostrou que eu faço parte desse viver. É uma revelação. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre isso, irmãos. Que quando nós formos desfrutar da Bíblia, da palavra, nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, me conceda espírito de sabedoria e de revelação. Porque senão, irmãos, não vai passar de letra preta no papel branco. O Senhor falou isso com os fariseus. Ide as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha só. Então, irmãos, a palavra, a leitura da palavra precisa nos levar à vida. Precisa nos levar à presença de Deus. Aí você vê o que Deus tem para você. Nessa semana nós estamos, eu falei, estamos desfrutando da semana 4. E o título da semana 4 é A Restauração no livro de Ezequiel. Nós sabemos que desde o início, desde a criação, o primeiro casal, Adão e Eva, Deus tinha um desejo no seu coração, irmãos. Um desejo no seu coração de ter um povo para chamar de seu. É assim isso que ele falou com o primeiro casal. Por que você acha que Deus falou para Adão e Eva? Para que eles pudessem multiplicar, encher a terra? O que significa aquele multiplicar e encher a terra? É um povo. Então, quanto mais vocês se multiplicarem, mais o meu povo, mais eu terei um povo, uma expressão nessa terra. Quem somos nós? Se perguntar para você, quem é você? Se perguntar para nós, quem somos nós como igreja? Nós precisamos estar claros que nós somos a expressão de Deus na terra. O corpo de Cristo, que é a igreja, é a expressão de Deus nessa terra. Deus, ele se expressa por meio da igreja. Então, desde o início, Deus desejou um povo para chamar de seu. Olha o amor de Deus. Mas a serpente, Satanás, sagaz, astuto, ele falou, olha, eu vou atrapalhar esse plano. Eu vou atrapalhar esse desejo de Deus. Eu vou corromper o homem. O homem já não mais vai expressar a Deus. O homem vai expressar a ele mesmo. O homem vai expressar a sua natureza. O homem vai expressar aquilo que será gerado nele como pecado. E o homem se corrompeu. Gênesis capítulo 3, ao comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. O homem é expulso do Éden. Pensa no coração de Deus. Naquele momento em que o homem foi expulso. Você já parou para pensar nisso, não? Você já parou para pensar naquele momento em que o homem estava sendo expulso do Éden?
o coração de Deus? Aquele homem que Deus havia criado com tanto amor, com tanto carinho, de uma forma diferente de todas as demais criaturas existentes. O homem, ele era naquele momento a semelhança de Deus. Fora. Então Deus olhou aquele homem se retirando. Como isso doeu o coração de Deus? E o mal ele se espalhou, veio o primeiro homicídio, Gênesis capítulo 4. O mal se espalhou de uma forma muito rápida. E Deus olha para a terra, Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 6, e fala: olha, eu vou destruir a terra. E vou destruir tudo que criei nela, tudo que tem fôlego, tudo que existe perecerá, porque eu me arrependo de havê-la feito. Oh Senhor, Deus falar que se arrepende de algo, irmãos, é muito sério. Como é sério isso? Mas aí Deus olha para a terra e vê um homem. Deus olha para a terra e vê Noé. E Noé achou graça diante de Deus. E novamente Deus falou: olha, agora, por meio de Noé, eu vou agora estabelecer um povo para chamar de meu. Irmãos, quanto trabalho até chegar em você. Quanto trabalho até chegar em mim. Quantas coisas aconteceram, irmãos, até chegar em nós. E Deus chama Noé, Deus fala com Noé: Noé, você vai agora fazer uma arca, eu vou salvar você e a sua casa. Sabemos muito bem que entrou na arca Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Choveu sobre a terra. Abriram-se as comportas e veio o dilúvio. Exterminou tudo que tinha vida. Mas Noé estava preservado naquele lugar. Lá fora estava a maior tempestade. Lá fora estava a maior destruição. Lá fora estava a maior morte. Dentro da arca, Noé estava protegido com sua família. Eu quero que você entenda que a igreja hoje representa essa arca. Lá fora está a maior morte. Lá fora está a maior tormenta. Lá fora está a maior iniquidade. Lá fora o mal impera. Lá fora o mal reina. Mas Deus escolheu você para estar aqui nessa noite. Não é por um acaso. Porque Deus quer salvar você. E Deus quer salvar sua família. E enquanto o dilúvio caía, Noé estava preservado na arca. Irmãos, que amor. E Deus depositou a esperança. Passa o dilúvio, 40 dias e 40 noites. Depois mais um período para a água baixar. E surgiu a porção seca. E Deus falou: agora eu vou dar novamente o início ao meu plano. Eu vou separar um povo para chamar de meu. Sabemos do acontecido. Sabemos da ocorrência de Noé com seus filhos. Em especial com Cã. Cã, ele ofende o pai, expondo a nudez, quando Noé se embriagou e ficou nu perante a sua casa. Cã expôs a nudez do pai, e Cã foi amaldiçoado. Por meio de Cã surgiu um povo totalmente depravado. Surgiu a linhagem daquele que seria até aquele momento o maior adversário de Deus, homem nessa terra, chamado Nimrod. Oh, Senhor Jesus. O plano de Deus novamente de ter um povo seu, irmãos, é frustrado. Aí Deus vê aquela corrupção e Deus falou: eu preciso novamente chamar um povo. Aí Deus acha quem? Abrão. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, uma terra totalmente idólatra. E Deus chama Abraão. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus chama um homem, para que por meio daquele homem pudesse haver um povo, para Deus chamar de seu. Olha o desejo de Deus desde o início da criação. Um povo para chamar de meu. É o que nós lemos aqui. Até esse momento eu estou tentando te mostrar o que falou nesse versículo aqui. Talvez você só leu, você não viu. Mas estamos aqui nessa noite, irmãos, não para ler, mas para ver.
E Deus chama Abrão e promete a Abrão uma descendência. Sabemos depois do que ocorreu. De Abrão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. Aí Deus falou: olha, agora em Israel tem um povo amado. Em Israel agora eu tenho um povo precioso. Em Israel eu tenho um povo de propriedade minha, uma raça eleita. Em Israel eu tenho isso que está falando aqui, ó. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus falou: em Israel tem esse povo. Mas em um determinado momento da era de Israel, o povo, irmãos, ó Senhor. Aí sabemos depois que Deus chama Abraão, estabelece as 12 tribos, o povo é levado para o Egito, é aprisionado, é escravizado, cerca de 450 anos no Egito, sendo escravo de Faraó, escravo de Satanás, escravo do mundo. E Deus levanta um homem chamado Moisés, e por meio de Moisés o povo é liberto. E o povo sai do Egito rumo à boa terra. O povo é liberto para um fim. O povo é liberto para um ponto. O povo é liberto para chegar a algum lugar. Você tem que entender isso. Você não foi liberto por um acaso para ficar, irmãos, vivendo uma vida mais ou menos. Colossenses capítulo 1, versículo 13, o que que fala? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Aqui fala, 1 Pedro 1,9, 1 Pedro 2,9 ainda fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Ele nos libertou de onde? E nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. E o reino do Filho do seu amor é essa maravilhosa luz. Então você está nesse reino hoje, que é o viver da igreja, para que você possa ser iluminado. Mas o viver da igreja, irmãos, essa vida da igreja maravilhosa que nós vivemos hoje, graças ao Senhor, que o Senhor nos guarde e nos cubra com o sangue precioso dele, estamos vivendo um milagre. A vida da igreja, irmãos, está avançando, a igreja está avançando, a obra está avançando, mas você não pode se acomodar nesse momento gostoso da vida da igreja. Porque a vida da igreja não é o fim, é o meio. Você está entendendo? Isso que nós estamos vivendo aqui hoje é para nos levar a um fim. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre isso. Mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para onde? Para o alvo. Nós estamos na vida da igreja, mas prosseguindo para o alvo. E o alvo é Cristo. E o alvo é reinar com o Senhor. E o alvo é ser parte, fazer parte e contribuir para a edificação da igreja. Então eu não posso me acomodar, a vida da igreja está muito boa, que maravilha, mas eu não tenho a visão lá na frente. A minha visão precisa estar lá na frente, irmãos. E a palavra está nos dando essa visão. Então Deus chama esse povo, Deus liberta esse povo, tira do império das trevas, transporta para o reino do Filho do seu amor, ou transporta para a maravilhosa luz. O povo é estabelecido nação de Israel. O povo é estabelecido um povo de Deus. O povo é estabelecido como uma propriedade de Deus, mas o povo se corrompe. O povo chega em um determinado momento, irmãos, em que não estavam dando mais ouvido ao profeta que tinha sido levantado no meio deles. E o povo passou a adorar ídolos, e o povo passou a oferecer holocaustos, e o povo passou a oferecer ofertas a outros deuses dentro da nação de Israel. Dentro da nação santa. Então, irmãos, o povo é corrupto. O homem é corrupto. E se eu e você não tomarmos cuidado, seremos corrompidos também. Tá? Cuidado, irmãos. Cuidado, nós precisamos manter a boa consciência e a fé fundamentada nas verdades da palavra de Deus. Abra comigo Tito.
Tito está depois de Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Versículo 11, Tito 2, 11, fala o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas as impiedades, renegadas, a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando, olha só, o viver nosso precisa ser um viver de aguardar, o viver nosso é um viver de visão, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você, meu irmão, eu quero colocar isso, que você, eu desejo que essa palavra entre no seu coração e tome o seu ser. Você é um povo exclusivamente de Deus. Oh, Senhor Jesus, isso não te alegra? Ou você está triste? Volta para 1 Pedro 2, 9. Aí Deus falou: olha, agora eu libertei o povo. O povo saiu do Egito, o povo foi liberto, estabeleci as 12 tribos, estabeleci a nação, agora a nação de Israel, onde carrega o nome do Santo, Santo, Santo Deus. Mas aconteceu algo muito sério que nós precisamos atentar para isso. O povo achou que, sendo liberto, eles tinham liberdade para fazer tudo o que queriam. Entendeu? Versículo 1 Pedro 2, versículo 15. 1 Pedro 2, 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos sensatos. Como livre que somos, quem é você? Você é livre. Você já não é mais um escravo. Você não é mais um prisioneiro do império das trevas. Ele nos libertou. E você é livre, meu irmão. Fala com o irmão que está do seu lado, você é livre. Você é livre. Olha, você é livre, meu irmão. Ah, mas agora, aí o povo olhou, falou: então agora nós somos livres. Opa, essa palavra é muito, nós precisamos ter muito cuidado com ela. Nós somos livres. Versículo 16 fala: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Você é livre para quê? Para viver como servo de Deus. Aí está a sua liberdade. Coisas que você não podia antes nem sequer mencionar. Hoje Deus te colocou como servo dele. O povo, irmãos, antes da remissão, antes da redenção, o povo não podia sequer mencionar isso aí. Era, irmãos, era um processo lá no Antigo Testamento para o sumo sacerdote chegar na presença de Deus, que você não imagina, meu irmão. O povo ficava lá fora, lá no átrio exterior. Não tinha nenhum contato com Deus, não tinha nenhuma comunhão com Deus. Tinha o sumo sacerdote, que era o intermediador do povo com Deus. E era todo um processo para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos. Era fumaça.
onde estava a arca da aliança, a presença de Deus. O sumo sacerdote, irmãos, ele, para entrar ali uma vez por ano, no dia da expiação, era um processo, ele tinha que entrar com fumaça, porque tinha ali 2 querubins prontos com suas espadas, que é a justiça de Deus, para que se qualquer coisa impura entrar aqui dentro, será imediatamente exterminado. Era um processo para entrar, meu irmão, naquele santo dos santos que você não imagina. Leia depois. Fumaça, por quê? Porque para não me ver. E tinha que entrar com sangue que foi recolhido das ofertas, do sacrifício. E aspergia o sangue sobre o propiciatório. E do mesmo jeito que o sumo sacerdote entrava, ele saía. Ele entrava, ele não olhava para a arca. Ele não fitava o propiciatório. Do jeito que ele entrava, ele entrava de frente, mas ele não virava as costas para a arca e saía. Ele entrava e ele saía com a cabeça, aspergia o sangue e saía. Nas vestiduras do sumo sacerdote existiam quem? Você lê depois Números, você lê Deuteronômio, você lê Êxodo, você lê, irmãos, o Pentateuco, principalmente lá em Êxodo, fala muito sobre isso, quando Deus orienta Moisés na construção do tabernáculo e nas vestes sacerdotais. Tinha o que na orla das vestes? Como sinos, uns sininhos. Para que aquilo, meu irmão? Porque se ele entrasse, o sino fazia o barulho. Então o que? Se está fazendo barulho é que ele está se movendo. Se ele parou de se mover, pode puxar para fora que foi exterminado. Irmãos, é muito sério. E hoje, Deus nos colocou como servos. E Deus hoje nos chamou para sermos servos. Aí Pedro fala o seguinte: como livre que sois, não usei todavia por liberdade, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Essa é a sua liberdade. Você tem liberdade para honrar, você tem liberdade para amar os irmãos. Temei a Deus, honrai o rei. Ah, Senhor Jesus, que maravilha isso. Mas o povo, irmãos, se corrompeu por quê? Quem sabe por que o povo se corrompeu? Porque o povo não deu ouvidos à voz de Deus. Êxodo 19. Êxodo capítulo 19. Versículos 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora, porém, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Deixa eu te perguntar. Você consegue ouvir claramente a voz de Deus? Você consegue distinguir a voz? As ovelhas, irmãos, é interessante, as ovelhas mesmo, tá? O animal mesmo. Elas diferem a voz do pastor delas de todas as outras vozes. Sabia disso, não? Eu vi um vídeo mesmo, eu vi um rebanho de ovelhas assim numa pastagem, ó. E eles chamam as pessoas para mostrar isso aí. E eles induzem as pessoas, eles mostram como que as pessoas devem chamar as ovelhas. Então aqueles visitantes chegam e gritam da mesma forma que o pastor chama. Eles chamam da mesma forma que o pastor delas chama. Mas elas não obedecem. Chegou uns 10 e chamou. Elas estão todas lá. Quando o pastor que cuida delas chega, ele fala a mesma palavra. Vamos usar a mesma palavra que os outros usaram. E elas todas se reúnem, ó.
e vêm para perto dele, ficam perto daquela cerca, uma cerca. É da forma como chama? Não, mas é a voz. A voz. Hoje tem muitas vozes aí, irmãos, usando a forma, como a palavra de Deus. Mas é a voz de Deus? Falamos isso aqui semana passada, do perigo de ouvirmos muitas vozes e de nos apegarmos a muitos ensinamentos. Os ensinamentos, irmãos, você quer saber se procede de Deus, a voz de Deus? Para a igreja, é quando traz, irmãos, essa palavra para todos nós. Visando o que, Emília? Edificação. Você acha que Deus vai chamar só eu lá no canto da minha casa e falar, faz favor, vem cá? Que eu vou falar para você uma palavra, mas é só para você. Guarda para você. Sim, se precisar de ser uma palavra individual para um tratamento pessoal, ele fala. Não que ele não fale, mas nós estamos falando de edificação. Aí Deus fala, vem cá, faz favor que eu vou te falar uma palavra de edificação. Paulo fala isso aos Coríntios a respeito do dom de línguas. Dom de línguas é de Deus, irmãos. Nós não rejeitamos e não falamos que isso não provém de Deus, mas é o último dom. E Paulo deixa bem claro, quem fala em língua precisa ter um intérprete do lado. Porque o que você compartilhar aqui agora, que todos podeis profetizar uns após os outros, o que você falar em língua, precisa ter um do seu lado para traduzir para a igreja, porque a palavra é para a igreja, não é só para você. Graças a Deus. Aí Deus fala uma palavra, aí eu ouço, mas você sabe, você consegue discernir a voz de Deus? Irmãos, há muitas vozes, mas somente a voz de Deus traz edificação. Somente a voz de Deus nos dá uma direção. Somente a voz de Deus, irmãos, nos conduz pelo caminho. Somente a voz de Deus. Aí as ovelhas conhecem, é aqui fala, propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6 de Êxodo 19. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Nação santa, falou de novo. São essas as palavras que falarás a quem? Aos filhos de Israel. Presta atenção. Essa palavra é para quem? Para os filhos de Israel. A promessa, propriedade peculiar, na tradução da King James, quando você lê o versículo propriedade peculiar, que é o versículo 5, na King James traduz como tesouro pessoal. Então, quem é você? Eu sou um tesouro pessoal de Deus. Tesouro pessoal fica onde? Perto. Fica próximo do possuidor. Então, Deus está falando, você é meu tesouro. Oh, Senhor Jesus. Que maravilha, irmãos. Você é um tesouro pessoal de Deus. Você está entendendo? Mas aí Deus, quando chama, é algo muito interessante. Ele chama para ser propriedade peculiar. No versículo 6 fala, vós me sereis reino de sacerdote. O sacerdócio era para todos. É isso aí, Vaninha, ou não? Mas por que a tribo de Levi, Êxodo capítulo 32, tomou a responsabilidade de ser sacerdote? Só a tribo de Levi que oficiavam, né, que executavam o serviço sacerdotal na casa de Deus. As demais tribos não punham a mão em nada no serviço a Deus. Está entendendo? Mas por que Deus fala aqui que vós, quando ele fala vós, na última parte do versículo 6 ele fala, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel e não à tribo de Levi. Mas por que a tribo de Levi foi separada? Sabemos do ocorrido, eu não vou ler por causa do tempo, eu queria muito ler. Êxodo 32, o episódio do bezerro de ouro. Moisés sobe para o monte para receber as leis, as tábuas, as ordenanças. E Moisés demora no monte. Quem que era Moisés? A boca de Deus, a palavra de Deus, o falar de Deus. Moisés demora e o povo todo agitado vai a Arão e fala, Arão, será o que aconteceu com esse tal Moisés que já não voltou mais? Faz o seguinte, faz para nós deuses.
Presta atenção, se você não ouvir a palavra de Deus, você vai querer ouvir outra coisa. O povo não estava ouvindo a boca de Deus, que era Moisés, porque a presença não estava. Mas o povo tinha necessidade de ouvir. Irmãos, Eva foi enganada porque Eva tinha necessidade de ouvir. E a serpente foi comunicando com ela, foi ali conversando com ela, e ela foi ouvindo, e ela foi ali mexendo, entrou na mente dela e corrompeu a mente. Deus, o inimigo, ele sabe que se você se afastar da palavra de Deus, ele vai te falar a palavra dele. Ou você ouve a palavra de Deus, ou você ouve outra palavra, irmãos. Não vai ficar neutro, alguma coisa vai encher a sua cabeça, alguma coisa vai chegar no seu ouvido. Você está entendendo, meu irmão? Aí o que aconteceu? O Moisés desce e Deus fala, Moisés, Êxodo 32, desce porque o povo se corrompeu. Moisés tenta ensinar Deus a ser Deus. E Moisés desce, irmãos. Êxodo 32, aqui já está perto. Só uns 2 versículos aqui para você inteirar do assunto. Êxodo 32, versículo 1, fala, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, ao invés de ser também um cooperador de Moisés, que era para isso que ele foi chamado, Arão se permitiu corromper também. Aí Arão fala o seguinte, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me, versículo 3, então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Um bezerro fundido. Então disseram, são esses, ó Israel, os teus deuses. Olha só que afronta. Que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, mas será que o povo não sabia qual era o Deus que os tirou? Mas por que Arão apresenta e eles aceitam? Irmãos, a corrupção está no homem. Por pouco tempo, o povo se corrompeu. Aí o povo falou, é mesmo, é esse que nos tirou do Egito. Não era nada, irmãos. Deus mostrou para ele o poder, Deus abriu o mar, Deus mandou as 10 pragas e o povo não reconheceu ainda que ele era Deus. Agora, eu e você, irmão, se ficarmos sem ouvir falar de Deus um dia, 2 dias, você não vai fazer outros deuses para você? Eu não vou fazer outros deuses para mim? E eu não vou adorar esses outros deuses? Fala a verdade. Nós somos irmãos, nós temos em nós uma natureza caída. Se nós não vigiarmos contato diário com a palavra, oração e comunhão, vai haver isso aqui. Aí o povo, o que aconteceu? Arão, olha o versículo 5, Arão vendo isso edificou um altar diante deles e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. Senhor, versículo 15, e voltando-se desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testamento nas mãos. Tábuas do testemunho, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Versículo 19, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte, e pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Se Arão sabia que o povo era propenso para o mal, por que Arão induziu, praticou isso? Irmãos, isso é sério. Aqui fala propenso para o mal. Aí ele veio se justificar, pois me disseram. Aí tá bom, beleza. Versículo 25, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta. Isso aqui é sério.
Deixar o povo à solta é um perigo. Você se ficar solta, meu irmão, fora da comunhão do corpo, fora da comunhão do rebanho, você se torna um perigo. Ou não? Ou você garante a si mesmo? Ou você põe a mão no fogo, não pelo irmão que está do seu lado, mas por você mesmo. Você põe a mão no fogo por você, filha? Irmãos, nós, fora da comunhão, fora dos irmãos, fora do viver da igreja, nós nos tornamos um perigo. Por quê? Há em nós uma natureza corrupta. Mas Deus quer transformar-nos. Deus quer vencer essa vida corrupta e nos encher com a vida dele. Em breve você será transformado. Em breve nós seremos transformados, não haverá mais essa semente herdada de Adão. Mas até que isso chegue, vamos ter cuidado. Aí Moisés, versículo 26, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Aí Moisés, irmãos, chegou na entrada do arraial, o povo estava todo junto, todo misturado, as tribos misturadas, as tribos juntas. E eu quero te falar, irmãos, era mais ou menos cerca de 2 milhões de pessoas. E Moisés na entrada do arraial, não está escrito isso aqui, tá? Mas Moisés traça uma linha demarcatória, Moisés risca, fala, ó, quem é de Deus passa para cá. Quem que foi? Só os filhos de Levi, a tribo de Levi. Por isso que se tornou a tribo do sacerdócio. E eu gostaria de te ajudar você, porque nós ouvimos muito no meio cristão, o levita. O que o cristianismo entende? Que levita é somente quem canta. Não é isso? Olha aqui, o Google atendeu aqui. Eles entendem o quê? Que levita é somente os que cantam. Os levitas. Levita não é só quem canta, levita é quem serve, independente do serviço. Levita é quem serve, não somente o serviço de música, quem canta. Nós vimos isso muito no meio cristão, não vemos? Os levitas. Sim, os levitas também são parte, mas a parte de todos os que servem eram da tribo de Levi. Então, irmãos, Deus separa para si a tribo de Levi. Por que Deus separou essa tribo para si? E Deus deu a eles uma tarefa difícil. Versículo 26, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, Senhor Jesus, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, congregai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. É o povo que se posicionou para lutar em favor de Deus. Porque todo o povo estava desenfreado, adorando outros deuses, prestando culto aos outros deuses. E a tribo de Levi se juntou a Moisés e falou, não, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Para que você e eu estamos aqui, irmãos? Para fazer a vontade de Deus. Mas hoje diferente, irmãos. Hoje não tem somente a tribo de Levi. Hoje não é a tribo de Levi mais. Hoje, irmãos, somos nós como sacerdócio real. Você pode ser um servo fiel. Você pode ser uma serva fiel. Deus nos chamou para isso, sacerdócio real. Sacerdócio real naquela época era todo o povo. O povo não quis, se corrompeu, chamou a tribo de Levi, que se tornou sacerdócio real. Mas quando Cristo veio, ele unificou a realeza, o sacerdócio, e ele unificou também o direito da primogenitura. Ou seja, em Cristo, todas as coisas foram unidas novamente. Ele é o unificador, ele é o centro da vontade de Deus. Aí Deus une em Cristo todas as coisas. Agora, irmãos, diante de tudo isso, qual que é a sua função e a minha função? Lutar pelas coisas de Deus. Essa passagem aqui, isso aqui era algo muito difícil de fazer, porque eles tinham que ir não contra inimigos, mas contra irmãos, família e amigos. Isso aqui representa hoje na nossa realidade, irmãos, que às vezes Deus, para fazermos a vontade de Deus, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa.
Nós vamos ter, irmãos, que nos desapegar de muita coisa, porque senão não vai haver fidelidade ao Senhor. Nós não podemos servir ao Senhor e servir às outras coisas. Nós precisamos estar claros disso. Eu gostaria de ler aqui de mostrar aqui uma figura, para eu terminar aqui a mensagem. Você leu no seu alimento diário, na quinta-feira especificamente, falando da quinta-feira, a respeito da figura do candelabro. Isso aqui está em Zacarias capítulo 4, versículo 1 até o versículo... versículo 6, não é isso? Não, é o capítulo 4 inteiro. Zacarias capítulo 4 inteiro fala a respeito dessa figura aqui. Eu gostaria de esclarecer algo para você, meu irmão. Zacarias 4:1 fala: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é desperto do seu sono. Me perguntou: que vês, Zacarias? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro. Que é esse aqui, ó. 7 tochas, está vendo? Um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima. Olha aqui, ó. Com suas 7 lâmpadas, está aqui 7, e 7 tubos. Cada tubo alimenta uma lâmpada de azeite para permanecer aceso, certo? Depois o que continua aqui? Junto a este, 2 oliveiras, aqui e aqui. Uma à direita, outra à esquerda. Então eu perguntei ao anjo que fala comigo: meu Senhor, o que é isto? Versículo 5, respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor do exércitos. No versículo 11 fala: prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos? Está vendo aqui 2 tubos, ó? De ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isso? Eu disse: não, meu Senhor. Então ele me disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Presta atenção que eu vou explicar algo agora, principalmente os irmãos novos que estão chegando. A gente precisa que os irmãos entendam uma coisa. Essas oliveiras, está aqui, representa o Senhor. O azeite, o que representa o azeite na Bíblia? O fluir do Espírito. Mas aqui também o azeite, ele é representado pela palavra. Certo? Está aqui, ó. Esse azeite, que é a palavra, vamos usar a palavra, ele não sai direto das 2 oliveiras e já chega nas lâmpadas. O que nós vemos aqui? Eles passam por um processo, uma etapa. Primeiro, o azeite sai das 2 oliveiras, correto? E eles são jorrados aonde? Nos bicos. Os bicos aqui, ó. Esses bicos, por sua vez, vertem o azeite para a vasilha. A vasilha, por sua vez, distribui o azeite para cada lâmpada, certo? 7 lâmpadas, 7 tubos. Você está vendo que o azeite sai direto daqui e chega aqui? Não. Trazendo em miúdos para você entender, no nosso meio, a nossa visão, o que representa? Às vezes você ouve falar desse jeito assim: na igreja em Carlos Chagas não tem pastor, não tem liderança, é solto o povo. Você já ouviu falar isso? Já ouviu falar isso? Eu vou tocar no assunto aqui, irmãos, que nós precisamos tocar. Essa oliveira, trocando hoje para a nossa realidade, essa oliveira aqui é o Senhor. O azeite é a palavra. Mas para que Deus possa verter a palavra, que é o azeite, para as lâmpadas, o que essas lâmpadas significam em Apocalipse capítulo 1?
7 igrejas. Então a lâmpada é a igreja. Lembra quando o Senhor fala que não se pode esconder? Qual que é o nome que ele usa? Esconder a lamparina? A candeia. A candeia brilha. A igreja, qual que é a função da igreja hoje? Brilhar. A igreja numa cidade, ela precisa brilhar. Mas ela não tem a luz própria. Ela precisa do combustível, que é o azeite. Que é a palavra. Você está entendendo agora? Certo? Mas para que esse azeite chegue à igreja, primeiro ele precisa chegar nos bicos. Trazendo para a nossa realidade hoje, vamos dar nomes? Vamos. Jesus é o Senhor. Quem que é esse bico hoje que verte o azeite para a totalidade das 7 igrejas, ou de todas as igrejas? O irmão Pedro Dong, que está à nossa frente. Aleluia! Então você já está começando a ver que temos direção. Não somos um povo solto. É interessante algo que eu gostaria de tocar para você ficar impactado. O mesmo azeite que sai daqui, chega o mesmo azeite nas 7 lâmpadas. Não são azeites diferentes. Então não são palavras diferentes. Você já pensou se nós não tivéssemos essa visão de uma só palavra? Aí eu chego na casa de Bia, para a gente ter um pouco de comunhão, chamo alguns irmãos, nós vamos ter uma comunhão. Aí eu falo com Bia, vamos ter um pouco de comunhão na palavra? Vamos. Aí eu pergunto para a Bia, Bia, o que você desfrutou? Já eu desfrutei de Mateus. Eu falei, não vai dar certo que eu desfrutei de Ezequiel. Aí Cleomar está junto, eu falei, aí que não vai dar certo que eu desfrutei de Atos. Aí filha está junto, falou, não vai dar certo que eu estou vendo Apocalipse. O que vai surgir? Não vai surgir comunhão, porque cada um está vendo uma palavra diferente. Aí chega outro, fala, aí que não vai dar certo, que eu estou lendo agora Êxodo. Eu estou mostrando para você de uma forma, eu estou tentando ser claro para você entender aonde que Deus nos colocou e o que Ele quer nos mostrar, meu irmão. Agora, se você chegar agora hoje, sábado, hoje é o que? 10 de junho. Se você viajar agora, se teletransportar. Se você se teletransportar agora, não vamos muito longe. Vamos aqui em Ilhéus. Vamos em Ilhéus? Se você chegar lá em Ilhéus agora, na igreja em Ilhéus, que palavra que eles estão ouvindo? A mesma palavra. Aí você chama o irmão, vamos ter comunhão? Vamos. Eu toquei na palavra da segunda-feira que falou sobre isso. Falou, irmão, eu também toquei nisso aí. Nunca viu o irmão. Está falando a mesma palavra. Aí você viaja agora, vai viajar para a Europa? Quer viajar para a Europa? Você chega em Roma, na Itália. Irmãos, vamos ter um pouco de comunhão? Vamos. O que nós vamos ver? A palavra que nós estamos ouvindo. Aí você nem precisa perguntar o que ele vai falar. A hora que ele abrir a boca e falar do que ele leu na palavra, ganhou na palavra, você já se identifica, porque aqui você também leu a mesma palavra. É o mesmo azeite, irmãos. É a mesma palavra. Tá bom, esse bico aqui é o nosso amado irmão Pedro. Nós precisamos orar por esse irmão, viu? Orar por esse irmão que o Senhor colocou à nossa frente. Mas o azeite que sai do bico aqui, chega direto aqui. Quem acompanha as mensagens de domingo à noite? Quem acompanha hora ou outra, não tem problema, você acompanha. A palavra que é falada, que é o azeite aqui, presta atenção, que é o azeite aqui. Quando o irmão vai falar, eu vou falar uma palavra agora para a igreja em Carlos Chagas. Você já ouviu ele falar isso? Eu vou falar agora uma palavra para a igreja em Salvador. Você já ouviu falar isso? Vou falar agora uma palavra para a igreja em Vitória da Conquista. Vou falar agora uma palavra para a igreja em Natal. Irmãos, não vai falar. Por que ele não vai falar? Porque a palavra é a palavra universal. Aqui, ó. Para todas as igrejas de toda a terra.
Tem irmãos conectados da América do Norte, da África, da Europa, da Oceania e da Ásia. A mesma palavra, mas agora como é que essa palavra chega em Carlos Chagas? Como que essa palavra, como que você está ouvindo essa palavra agora? A vasilha são os profetas da igreja. Pega o azeite e distribui o azeite para cada lâmpada. Você está entendendo, irmãos? Deus não anula a vasilha por causa do bico. Mas o que acontece? Você está vendo aqui um conjunto que no final trabalham entre si de uma forma muito coordenada para que haja luz nas trevas. Então hoje, irmãos, se essa palavra está chegando aqui em Carlos Chagas, é porque Deus tem os profetas em Carlos Chagas. Certo? Aí você fala que na igreja não tem pastor. Deixa eu te esclarecer um negócio, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Pastor nunca foi uma pessoa. Se você pesquisar o original de pastor no grego, no original grego, como foi escrito, você vai ver que pastor não se refere à pessoa, se refere à função. Certo? A função. Fala com o irmão que está do seu lado. Pastor é função. Aparece em o termo pastor aparece em toda a Bíblia 23 vezes. João capítulo 10, versículo 11, o próprio Senhor fala dele como pastor. Ele falou assim, eu sou o bom pastor, o que dá vida pelas ovelhas. Ou então o pastor é uma função. Agora, na igreja não tem pastor? Tem. Não que leva o nome. Porque é muito sério isso aí. É muito sério, irmãos. É muito sério o ego florescer. O orgulho, quem que é? É o pastor. Mas quando Deus quer estabelecer... Agora a igreja não tem liderança? Tem liderança ou não tem liderança? Pode deixar essa figura aqui que nós vamos terminar. Eu já estou terminando, viu? Quando Deus chama uma liderança para a igreja, Ele chama quem? O pastor? Ele chama quem? Presbítero. Me procura na Bíblia e me mostra uma passagem que líder da igreja chama pastor. Agora eu te mostro onde está presbítero. Atos 14. Atos 14, capítulo 14, versículo 21. Atos 14, 21. 20. Atos 14, 20. Fala o seguinte. Pode passar o versículo aqui, depois nós voltamos na figura. Atos 14, 20 fala, rodeando. Porém, os discípulos levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Quem partiu com Barnabé? Paulo. O apóstolo Paulo. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, qual cidade? Derbe. Certo? Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, cidades diferentes. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes, em cada igreja, pastor, a eleição de presbíteros. Líder de igreja se chama presbítero. Está claro para você, irmãos?
Claro, como um dia. Mas você não quer entender isso. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Versículo 15, capítulo 15 está aí, versículo 14, fala o seguinte também. Expôs Simão como Deus primeiramente, versículo 13, versículo 12 de Atos 15. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Para os demais homens busca o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Não, eu errei, não é aqui não. É Atos 20, perdão, eu confundi aqui. É Atos 20. Atos 20. Atos capítulo 20. Versículo 17. Atos 20, 17. De Mileto, Paulo não tinha ido em Éfeso. Mandou chamar os presbíteros da igreja. O que significa presbítero? Presbítero no original grego. Eu não tenho acesso aqui, senão eu ia abrir para você o original como foi escrito. Presbítero no grego significa ancião. Ancião. Presbítero é pessoa. Bispo, que também é um significado de presbítero, é função. Se você pesquisar no original, bispo, o que significa? Supervisor. Então, presbítero é pessoa, bispo é a função de supervisionar a igreja. Agora, se às vezes alguém fala para você, irmãos, às vezes isso acontece, às vezes chega a nós, às vezes o irmão fala assim, mas falaram comigo que aqui não tem pastor. Você já parou para pensar que se Deus comissionasse apenas uma pessoa o cuidado para com todo o rebanho? Irmãos, infelizmente hoje não acontece não pouco suicídio de pastores. Por que isso acontece? A sobrecarga só vem para cima deles, certo? E eles não aguentam a pressão, não tem com quem distribuir. O que acontece? Corda no pescoço. Então, no nosso meio, a visão que o Senhor nos deu, depois eu abro mais versículo com você, o tempo já me passou meu tempo. Presbítero é a liderança da igreja, que é o mesmo que pastor, só que não leva o nome de pastor, leva o nome de presbítero, porque é a função. E dificilmente você vai ver em alguma igreja um só presbítero. A não ser que uma igreja esteja surgindo e não tem uma outra pessoa madura o suficiente para colocar junto com um presbítero. E fica um só. Por que isso, irmãos? Segurança. Para sermos guardados. Porque não é só uma pessoa que toma a decisão. Porque senão corre um grande risco da igreja ser minha. É eu que tomo a decisão, eu que bato o martelo, a ordem parte de mim. Igreja em Carlos Chagas, 3 presbíteros. O Flávio, que não está aqui agora, está na fazenda, está nos acompanhando, eu tenho certeza. O Fábio, que está trabalhando agora. E a minha pessoa. Você acha que qualquer um de nós toma decisão só? Nós temos um grupo, o grupo nosso, presbíteros e Carlos Chagas, somos nós 3. Vamos pintar o local? Vamos. Traz o orçamento. O orçamento ficou por X, para a comunhão. Um fala, eu acho que deve fazer. 2 falam, eu acho que não é a hora. Não faz. Toda decisão da igreja passa pelo crivo de 3 irmãos. O que é isso, irmãos? Para a igreja não ser minha.
Para a igreja não ser do irmão A, do irmão B, porque corre um sério risco. Porque a igreja é de Deus. Aí ainda nós temos ainda os irmãos que cooperam conosco, que está aqui Cleomar, está aqui Fida. Nós temos também um grupo nosso de nós 5. Ontem estávamos no labor da palavra por meio da chamada de vídeo. Nós 5, não estávamos? Os irmãos estão aqui, estão de prova. Então, irmãos, o que é isso? É o cuidado de Deus. Então agora você fica com o seu coração em paz, porque na igreja há ordem. Aqui não tem bagunça. Aqui não tem oba-oba, eu faço o que eu quero, o que eu deixo de fazer. Não. Aqui é uma ordem estabelecida por Deus. Ninguém queria estar nessa função aqui, meu irmão. Porque eu vou te falar, é cada uma. Aí acontece alguma coisa. Um irmão, uma irmã vem ter comunhão comigo. Eu vou falar comigo porque eu estou aqui falando. Chega a mim uma situação, você tem que estar ciente disso. Toda situação que chega a mim, eu reporto para os dois. Eu não guardo para mim. Por quê, irmãos? Porque há um corpo de liderança. Entendeu ou não? Para a hora que você ouvir, às vezes, algum fuxico, algum comentário aí, mas aquela igreja não tem pastor, não tem ordem? Tem sim. Tem sim. Você está entendendo, irmãos? Mas como que é a ordem entre nós? Os irmãos podem provar isso. Os irmãos podem testemunhar isso. Eu termino com 1 Pedro. Como que é a ordem entre nós? 1 Pedro, Senhor Jesus, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 fala: rogo, pois, aos presbíteros. Qual o nome que a Bíblia dá para a liderança da igreja? Fala mais alto que eu não estou escutando. Presbítero. Aleluia. Que há entre vós, quem está falando isso? Pedro era um presbítero. Presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai. Pastor é a função do presbítero, não uma posição, não um nome. Está claro, irmãos, ou não? Está claro para você? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas por boa vontade. Por que nós estamos aqui? Boa vontade. É por ganância, é querendo algo para nós, irmãos, não é. Ninguém aqui está requerendo nome. Ninguém aqui está requerendo posição. Ninguém aqui está requerendo honra a Deus. Aí você vê, mas é pastor, tem a função, tem, é presbítero, mas como nós chamamos uns aos outros? É o maior título que Deus deu para você e para mim, irmãos. Está acima de presbítero, está acima de bispo, está acima de sacerdote, está acima, irmãos, de todo. Irmão, João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Se nós somos filhos, somos irmãos. Para terminar, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Dominador, você agora vai fazer desse jeito, viu, Clamar? Você agora vai fazer desse jeito, porque agora eu que estou com a sua corda, eu que seguro a sua corda. Você é minha ovelha. Irmãos, com todo respeito, nós não estamos aqui buscando glória para ninguém, mas nós estamos aqui esclarecendo para os irmãos. Porque tem irmãos novos chegando e às vezes a visão fica um pouco embaralhada. A ordem, a liderança há. Aí fala o seguinte:
Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor, aí é Cristo, se manifestar, recebereis inacessível coroa da glória. Jesus é o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Então, tem liderança, tem direção. Aqui não é casa da mãe Joana, oba-oba. Não é, irmãos. Aqui a coisa, no nosso meio, graças ao Senhor, é sério. Tudo é na comunhão, tudo é na oração, tudo é às claras. Ninguém faz nada por si só. Isso nos traz o quê? Segurança. Porque você já pensou se a igreja está sob a liderança de uma só pessoa e essa pessoa se rebela, meu irmão? Jesus é o Senhor. Então, vamos compartilhar? Amém? Por causa do tempo. Me perdoe pelo tempo, eu tinha que passar isso aqui, irmãos. Isso estava no coração. Então, vamos compartilhar diretamente. Amém? Aqui na frente ou do seu lugar mesmo, tá? Você pode estar compartilhando aí. Jesus é o Senhor. O microfone está aqui, mas se pode ficar de pé você não quiser vir aqui à frente, pode ficar no seu lugar mesmo. Amém? Irmãos, eu vou começar só